Olá, tudo bom? Graças a Deus estamos aqui de volta para mais uma vez nós refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus, que é o nosso intuito. E neste momento nós temos um assunto maravilhoso para estarmos tratando, que é o Dia das Mães. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês, de convidá-los a juntamente conosco refletirmos sobre a bênção de ser mãe. Ser mãe é uma bênção, realmente, é um dom de Deus, né? E existe um versículo na Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 28 e 29, que diz o seguinte: Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Esse versículo foi escrito lá no livro de Provérbios, como já falamos, falando sobre uma mulher virtuosa, sobre uma mulher que tinha valores, tinha características importantes agregado à vida dela, né? E ela era mãe, e ela era casada, tinha um marido que a amava e que então formava uma família maravilhosa na presença de Deus. E a sua vida fez com que todos à sua volta acabassem reconhecendo seus valores, inclusive seus filhos e seu marido. E nós estamos hoje no mês das mães, no mês que comemora-se o Dia das Mães, né? E queremos felicitar todas as mães, em nome do Senhor Jesus, que todas as mães sejam abençoadas e que todas as mães encontrem em Jesus Cristo as respostas, a saúde, para poder viver bem, para guiarem suas vidas por Jesus Cristo e em Jesus Cristo, né? E através da Bíblia, que é a palavra de Deus que revela Jesus. Que Deus abençoe as mães, todas elas, inclusive a minha esposa, né, que também é mãe, e todas as mães que estão nos ouvindo neste momento. Gostaria de convidar vocês para nós estarmos lendo, e no nosso caso ouvindo também uma passagem, né, porque nós vamos ouvir e ler enquanto lemos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 10, 11, depois o versículo 26 até o versículo 28. Não vamos ler todo o capítulo, que é muito extenso, mas vamos ler esses dois pequenos textos para nós então depois refletirmos sobre ele brevemente. Tá bom? Então vamos lá, vamos para este momento. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo do 10 ao 11. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tuas servas deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 26 ao 28. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Interessante, ao vermos essa leitura bíblica sobre a vida de Ana, que era uma mulher estéril, era uma mulher que não podia ter filhos, né? Isso já por vários anos. E ela começou a se chatear, ela começou a ficar amargurada, ela começou a ficar entristecida porque não podia ter filhos. A sua rival, porque naquela época havia essa permissão, né, na Bíblia, ainda que Deus não aprovou isso, não era assim que tinha que ser, mas os homens acabaram chegando a essa situação de casar com 2 mulheres, com 3 mulheres, ainda que não era a vontade de Deus isso. E nesse caso, Ana tinha uma rival que tinha filhos e ela não. E ela começou a se amargurar. Porém, ela teve uma estratégia maravilhosa, que foi chegar à presença de Deus, que é o Criador de todas as coisas, o dono de toda a vida, né? O dono de tudo e de todos, e se derramar na presença de Deus. Ana tomou uma iniciativa maravilhosa. Ela foi buscar em Deus a solução do seu problema. Ana começou a orar ao Senhor. Ela chorou, ela buscou em Deus a resposta. Ela colocou diante de Deus a sua situação, ainda que ela sabia que Deus tinha conhecimento da sua dificuldade. E ela então coloca diante de Deus a sua amargura de alma,
o porquê que ela estava daquele jeito, e ela faz um pedido a Deus. Ela pede a Deus um filho. Ela pede que Deus solucione este problema para ela. Ela não vai buscar nos homens a solução, mas ela vai buscar em Deus, confiante. E a sua confiança foi de tal maneira que ela, quando saiu da presença de Deus ali, diante da arca da aliança, né? Ela diz o texto que ela já não mais estava amargurada. Ela já tinha um semblante alegre. Ela passou a ter descanso. Ela passou a descansar em Deus. Totalmente. Já não estava mais preocupada com essa situação. Porque ela colocou diante da presença de Deus a sua necessidade. Até esse momento ela ainda não era mãe. Mas ela já tinha colocado na presença de Deus essa petição. E ela tinha certeza de que Deus ia abençoá-la. Essa foi uma decisão maravilhosa de Ana. Ela buscou em Deus a solução do seu problema para que ela se tornasse mãe, porque isso era importante na vida dela. Isso, de fato, ser mãe é algo maravilhoso. Não se dá nem para descrever o quanto é belo trazer a vida, trazer a este mundo uma vida. Então, Ana, ela queria muito participar dessa dádiva. E aí a segunda coisa que Ana determinou enquanto estava na presença de Deus foi dedicar esse filho a Deus. Ela pediu, mas ela disse: se tu me deres, eu devolvo ele para ti, Senhor. E ele vai viver na tua presença por todos os seus dias. Tanto é que ela coloca dentro do texto, o cabelo de Samuel não seria cortado, ele seria nazireu de Deus. Todo nazireu não podia cortar o cabelo, nem comer uvas, nem tomar vinho, né? Porque era nazireu. Você pode me falar assim: olha, pastor, mas pode ser que Samuel crescesse e depois não quisesse continuar. Como que Ana pôde entregar Samuel por todos os seus dias, por toda a sua vida? Ela não sabia se Samuel ia querer essa função para ele, para o resto da vida. Uma coisa eu posso te dizer, né? Que Ana, ela sabia que tinha ensinado Samuel. Logo depois a gente viu que Deus abençoou ela, ela teve Samuel. E Ana sabia que tinha ensinado certinho Samuel antes de levá-lo para o templo. E que Samuel havia abraçado essa fé. Samuel havia abraçado crer em Deus e servir a Deus. Tanto é que no decorrer da história ele foi crescendo e foi achando graça aos olhos do Senhor. E todo o povo foi vendo que Deus o abençoava. Então Ana fez um serviço maravilhoso, ensinando Samuel no caminho que ele deveria andar. E Samuel abraçou e morreu velhinho, mas nesse caminho, servindo a Deus. Então veja só, duas coisas. Ana pediu a Deus e Ana devolveu para Deus, consagrou o filho a Deus. São duas coisas importantes que as mães precisam fazer. Não simplesmente trazer à luz um filho, né? Dar à luz um filho e pôr no mundo, cuidar, dar comida. Não só isso, isso é importante. Mas orar pelo seu filho e consagrá-lo ao Senhor. Duas coisas que as mães precisam fazer ao longo de suas vidas. Você está fazendo isso? Você está orando pelo seu filho? Você está consagrando ele a Deus? Dedicando ele ao Senhor? Conduzindo ele na direção de Deus? Dando todas as instruções que o filho precisa ter, a filha precisa ter para servir ao Senhor? Fazendo a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus? Ou você está criando o seu filho, a sua filha assim, solto, ao Deus dará, de qualquer forma? Cuidado com essa situação que o mundo tem ensinado, né? Que as crianças não podem ser dado a elas limites. Isso é ensinamento do mundo, não é ensinamento da Bíblia. Os filhos aprendem com os pais, e são os pais os responsáveis para ensinar seus filhos. E a mãe tem esse privilégio maior de estar ali perto de seus filhos, para dar a ele a educação, a eles, né? A educação que eles precisam. Ana aproveitou esse momento e ensinou Samuel, até que ele fosse desmamado, até que ele parasse de mamar, né? Até que ele tivesse uma certa idade de poder ser levado até o templo. E depois ele continuou crescendo na presença do Senhor. Então veja só que maravilha. Vamos tomar como exemplo essas características de Ana, de orar a Deus, de tendo dificuldades, leve para o Senhor a sua dificuldade, coloque na mão do Senhor. Você que é mãe, né? Você está sofrendo?
Busque a Deus. Se está com algum problema em relação aos seus filhos, busque ao Senhor, coloque eles na presença de Deus, ore por eles, incessantemente, crendo que Deus vai dar a resposta. Descanse em Deus quanto às respostas que Ele vai te dar, porque Ele vai dar no seu devido tempo. Então, tomando esse exemplo de Ana, certamente os resultados virão, você não vai ser frustrado. Esses 2 exemplos que Ana nos deu são maravilhosos. E eu, para concluir aqui, gostaria de deixar um texto que é uma bênção dedicada ao povo de Israel. Foi uma bênção que Moisés recebeu de Deus para passar a Arão, o sumo sacerdote, e este invocar sobre a nação de Israel. É uma bênção na qual o nome de Deus seria colocado sobre o povo de Israel. E eu quero me apropriar dessa bênção para dedicá-la às mães, a todas as mães, né? Que se encontra no livro de Números, capítulo 6, versículo 24, 25 e 26. E o texto diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, com estas palavras, eu termino este momento de reflexão, desejando a bênção de Deus sobre a vida de todas as mães, que Deus tenha misericórdia de todas as mães, derrame a sua graça, né, sobre todas as mães, especialmente sobre aquelas que buscam ao Senhor, aquelas que não buscam, busquem, entreguem suas vidas a Cristo, recebam Ele para guiá-las no caminho eterno, para fazer com que vocês desfrutem as mais ricas e copiosas bênçãos para as suas vidas. E aí você vai ter toda a instrução de Deus para criar seus filhos, para que eles sejam gente de bem, para que eles andem de acordo com a vontade de Deus, né? Então, que Deus abençoe todas as mães, que Deus encha você de alegria, de satisfação, te dê as respostas e assim você possa encontrar em Deus todo o refrigério para a sua vida. Esse é o meu desejo para todas as mães. Feliz Dia das Mães e Deus abençoe a todos nós.